Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então divulgou-se, pois entre os irmãos, este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Jesus Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pela sua graça sim, pelo seu amor, seja dado aqui a Jesus Senhor cordial louvor. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então divulgou-se, pois entre os irmãos, este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas
se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ouvintes, o sujeito está oculto aqui, porque o sujeito é o escritor, é o evangelho do próprio São João. Isso aconteceu com o apóstolo São João. Se ele estivesse se referindo a outro, ele daria o nome desse discípulo. Mas como estava se referindo a si próprio, ele omitiu o nome. Então o sujeito ficou oculto, mas sabendo nós que se tratava do próprio João. Jesus disse que ele ficaria, ele veria a vinda do Senhor sem provar a morte. Quando fizeram um filme Os 10 Mandamentos, isso aqui o profeta ilustra e fica tão claro, tão fácil de ser compreendido. O que fizeram os diretores daquele filme? Chamaram Oral Roberts, Billy Graham e tantos outros, e qualquer pregador que quisesse assistir uma pré-estreia do filme. Porque como pastores que eram, pregadores, eles queriam colher uma crítica sobre o filme antes que fosse apresentado ao público. Agora você vê, custava $25 cada ingresso nos Estados Unidos para assistir o filme Os 10 Mandamentos. No entanto, esses convidados assistiram à pré-estreia do filme de graça. Convidados para criticarem, para ver se havia alguma coisa que viesse a chocar frontalmente com a história dos 10 mandamentos, a história de Moisés, do Êxodo. Então o profeta aplica isso muito bem. E mostrando em Apocalipse 4, fica fácil também da gente ver que João viu a pré-estreia da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente ele, porque foi dito que alguns daqueles não provariam da morte sem ver. Lá no Monte da Transfiguração estavam Pedro, João e Tiago, quando Jesus se transfigurou. E ali eles puderam ver também, ainda dentro dessa dimensão humana, o Cristo transfigurado. Agora, a aplicação foi muito boa e ela nos alimenta. Eu pergunto às vezes, tem sentido as pessoas pararem, se assentarem para ouvir um homem pregar, falar? Tem sentido? Ouvir palavras, ligar o rádio e ficar escutando com atenção cada palavra que é dita? Tem sentido. Muito valor. Tem muito objetivo. Você não sabe explicar, tanto quanto eu não sei. Mas o significado, o resultado é evidente. Com razão, São Paulo disse que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Dentro de poucos minutos, a gente vê uma grandeza desta. Porque, afinal de contas, nós temos um profeta. Afinal de contas, nós temos uma mensagem que é um poço artesiano. E o mundo evangélico, grande parte, missionários, pastores, pregadores, famosos,
estudam a mensagem do irmão Branham separadamente, exploram essas profundidades e ficam famosos com elas. Quantas mensagens a gente já ouviu, que a gente que conhece a mensagem do irmão Branham, a gente fica pensando, já sei onde você conseguiu isto. Mas, na verdade, eles escondem o profeta. Eles não falam de onde tiraram isto. E alguns pastores, alguns obreiros, que lendo a mensagem, ouvindo a mensagem, começando a pregá-la em suas igrejas, logo eles são chamados, em particular, e sofrem aquela pressão. Você está ouvindo aquele programa? Você está lendo aqueles livros de William Branham? Por que sabem disso? Por quê? É muito bom e muito significativo para nós o fato de termos recebido a este profeta. Na verdade, isto nos responsabiliza muito, porque nós passamos a ver coisas que jamais viríamos se não fora a mensagem, se não fora este profeta. E a quem mais é dado, mais é exigido. Daí então o fato de muitos correrem, evadirem-se e não quererem encarar a segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque a segunda vinda implica exatamente nisto. A vinda do precursor significa a vinda do precursado. Não foi assim com João Batista? Não foi assim na primeira vinda? E quando João Batista estava operando seu ministério, Jesus estava na terra. E quando o sétimo anjo está operando seu ministério, revelando o ministério do Filho do Homem, Jesus está na terra. Em operação, exatamente perfeito, da forma mais escriturística, se cumprindo a segunda vinda. O que não vamos cansar de alertar, de chamar a atenção. A segunda vinda está em pleno processo. O arrebatamento está em pleno processo. Uma espaçonave, ela não é lançada só no dia que o foguete dispara. O seu lançamento começa lá no seu projeto. Começa lá na mesa dos engenheiros. Ali começou o lançamento da espaçonave tal, número tal. Agora, a segunda vinda de Jesus Cristo começou exatamente com a manifestação do ministério do Filho do Homem. E tão depressa, como Daniel profetizou, a ciência se multiplicou. Veja que não foi somado, parcela por parcela. Foi vezes, se multiplicou.
dentro de 70 anos, o homem saiu da carroça e foi na Lua. Mais ou menos 75 anos, o homem sai da carroça, passa pelo automóvel, passa pelo avião e entra na espaçonave. Veja só como isso multiplicou. E justamente dentro da era de Laodiceia. Enquanto isso está acontecendo, Deus está trabalhando. Em 1909, nascendo uma criança na cidade de Kentucky, nos Estados Unidos, numa casa de pau a pique. E o que mais chamou a atenção naquele casebre ali foi aquele bebê que tinha sobre si uma luz pairando sobre a sua cabecinha. Agora, isso não é invenção. Isso não é fruto de imaginações. Pessoas estranhas à obra do Espírito Santo, ao sobrenatural, viram isto. E ali ele estava começando também. E dentro de pouco tempo, esse ministério não poderia ser tão longo como não foi. Porque a era é curta. E ele, com a idade de 56 anos, já havia completado as suas 3 etapas, concluindo com a abertura dos selos, que significa, então, claramente, esses 7 trovões. O que nos resta saber? O que nos resta saber? Nós não temos mais nada que saber. O que Maria tinha que saber depois que o anjo lhe visitou? E que seus costumes cessaram, sem ela ter uma experiência com o seu marido, ainda virgem. O que ela tinha que saber mais? Ela não tinha que saber mais nada. Ela simplesmente tinha que deixar a coisa acontecer. Porquanto ela fora escolhida pelo decreto divino para ser incubadora de Emanuel, do Jeová encarnado, do Deus conosco. E ela simplesmente viveu sob uma decisão apenas: cumpra em mim segundo a tua palavra. Desde então ela simplesmente teve que guardar. O que ela fez foi isso: guardar no seu coração cada acontecimento. Isto por quê? A cada passo, tudo que o anjo havia dito já estava plenamente cumprido. Quando ela se viu grávida, por obra e graça do Espírito Santo, sem sensação alguma, que é um dos mistérios que o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, viria a revelar. Ela não queria saber mais de nada. Ora, isso tem verdadeira aplicação, simples, objetiva e determinada para com a igreja. Assim que a igreja recebeu o mistério da palavra revelada, ela não tem que fazer mais nada. Isso está em pleno cumprimento. Ela está em um processo de gestação. O que teve que fazer Abraão e Sara, assim que receberam a visita de Elohim, e ouviram da sua própria boca que eles teriam um filho. Que teriam eles que fazer mais?
A palavra diz que a cada dia que passava, Abraão estava mais certo de Deus. E Paulo usou a expressão certíssimo, certíssimo, de que aquele que prometera era capaz de cumprir. Nós não estamos enganados. Nós não estamos sob o ministério da besta. Nós saímos dela. Porque só sai dela o povo de Deus. Deus, usando o anjo, ele disse: sai dela, povo meu. Todos quantos pertencem ao povo meu, segundo Deus, têm que sair dela. Se Rebeca deixou uma casa tão boa, tão santa, tão justa, mas disse: eu tenho que ir. Eu tenho que acompanhar esse mensageiro ao encontro daquele que eu nunca vi, mas creio em sua palavra. Ora, minha irmã, meu irmão, para deixar uma casa de confusão, uma Babilônia de confusão, doutrinas de fornicação herdada no concílio de Nicéia sobre o pacto fornicário da grande meretriz com o Estado, 3 pessoas distintas, ou você sai disso, ou você está marcado com isto. Se você é povo de Deus, você sai disso. Se você pertence ao povo de Deus, você sai. Sai de casas boas. Ninguém tinha uma casa melhor do que a casa de Abraão, de seus pais. Mas mesmo assim Deus ainda disse: olha, eu tenho que tratar com você. E aí dentro da casa de sua parentela não tem como. O seu nível de fé não passará do nível de fé que eles têm. Você vai viver enredado com a dor de barriga do sobrinho, com a dor de cabeça da mãe, do pai e aquela coisa toda. Você tem que sair. Você vai sair. Porque afinal de contas, você é Abraão. Aleluia. Agora veja só, quando Deus tem mostrado através de tudo que a Bíblia diz que mostraria. Ele tem mostrado o ministério de Elias. Somente os cegos não veem. Ele tem exibido, mostrado o ministério do Filho do Homem. Somente os cegos é que não veem. Ele tem mostrado esse ministério tríplice, completando o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. 3 ministérios perfeitos se cumprindo através de um mensageiro. E isso então, passando para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, passando para nós esse ministério. Foi um homem ungido, mas agora é um povo ungido. E você pertence a este povo. Por isso você saiu dela. Em nome de Jesus Cristo. Ministre o seu arrebatamento. Ministre a sua salvação. Ministre em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Jesus veio ao mundo para nos salvar e as nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa da escravidão. Hoje sou liberto por meu Salvador, que foi rejeitado no leito de dor. Rasgou-se o véu e a terra tremeu. Deus amou o mundo, entregando à morte o amado ser. Mas ressuscitado foi meu Salvador, que verteu seu sangue purificador. Está assentado à destra do Pai. Se tu aceitares Jesus, na verdade liberto serás. Não podes dizer que não tens pecado, rejeitando a Cristo, Cordeiro imolado. Aceite a verdade, que é o Senhor, pois todos pecaram e necessitados são do Salvador. Jesus veio ao mundo para nos salvar e as nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa da escravidão. Hoje sou